Boa noite, meus companheiros, amigos, amigas. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto, Rose. Denise, Eloá. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de maio de 2024, quarta-feira, né? E nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, ó. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 29. Já estamos chegando quase ao final, né? O último capítulo desse estudo aqui é o capítulo 36. Nós estamos no 29. Faltam só 5 capítulos. É 29 do modus operandi dos espíritos. Quer dizer, da forma, do modo como os espíritos operam. É isso que ele diz, né? Do modus operandi dos espíritos, capítulo 29. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o Mestre amado, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite para estudarmos, para aprendermos, para crescermos um pouco mais. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, nos envolva na sua infinita misericórdia. Bem, meus irmãos, como eu falei para vocês, nós, antes de iniciar nossos estudos aqui, eu quero lembrar a todos que dia 3 de junho, segunda-feira, inicia o nosso painel espírita sobre dependência química. Eu já mandei os cartazes para vocês, vou mandar de novo. Peço a vocês que divulguem, porque o tema é muito importante, não é? Para todos nós, a dependência química. Segunda-feira, dia 3, teremos uma palestra com o doutor André Luiz, ele é de São Paulo. O tema é os problemas da automedicação e a propaganda dos consumidores de remédios. Dia 10, nós teremos nosso irmão William Lira, lá do Paraná, o disfarce das bebidas sociais. Dia 17 de junho, o nosso querido irmão Guilherme Azeredo, também de São Paulo, vai falar sobre o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos. E depois, no dia 24/6, novamente o doutor André Luiz, de São Paulo, vai falar sobre as drogas e a ilusão da fácil libertação. Então, 4 temas muito ricos, muito importantes no nosso painel espírita sobre dependência química. Divulguem, por favor, tá? E, quando estiver chegando perto, eu mando o link, mas vocês compartilhem. Eu tenho pedido muito ao pessoal para compartilhar. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, né, já dando os nossos recadinhos aí, lembrando que alguns estudos estão encerrando, né? Daqui a pouco a gente já vai começar. Já começamos com recordações da mediunidade. Daqui a pouco vai começar já o estudo do Livro dos Médios, sexta-feira. Também vai começar o estudo do livro da Terezinha Oliveira. Tem muita coisa boa vindo por aí, né? Aí hoje eu mandei de manhã uma mensagem para vocês que eu achei interessantíssima. É desse livro aqui que eu estou amando. Crônicas da Galileia. Lindo. As crônicas mais lindas do mundo. E essa mensagem que eu mandei para vocês hoje, né, foi desse livro. Uma mensagem que eu achei muito importante, relembrando para todos nós, né, o que acontece, que diz aqui o autor espiritual, né? Enquanto dorme o veículo físico, quer dizer, enquanto o nosso corpo está em repouso, o condutor desse corpo, que é o espírito imortal, desloca-se pela imensidão, pelo espaço, em busca do que, em acordo com a sintonia moral que lhe seja pertinente, satisfaça-lhe o desejo elevado ou os apetites vis. Bem dentro de tudo aquilo que a gente tem estudado, né? Essa mensagem. E esse livro, gente, Crônicas
da Galileia, Histórias do Tempo de Jesus, do Ângelo Dias, pelo Espírito Carlos Henrique. Lindo. Histórias do Tempo de Jesus. Eu li hoje uma sobre a cura, belíssima, belíssima mesmo. Então, são livros que vale a pena a gente adquirir, começar a ler essas crônicas. São crônicas de, no máximo, 1 ou 2 páginas, para a gente ler assim, antes de dormir. Né? Muito legal. São emocionantes, emocionantes. Bem, como eu falei, só agradecer a Deus todas essas bênçãos, né? Essas maravilhas que o Senhor nos oferece, como diz o Haroldo, né? São gotas de esperança, né? Pérolas, pérolas de Jesus para todos nós. Então, só temos a agradecer ao Senhor e pedir a Ele que sempre nos proteja, nos fortaleça, para que a gente possa realizar a nossa tarefa com muita dignidade. Então, vamos lá começar o nosso estudo? Aqui no capítulo 9 desse livro de Emmanuel, né? Ele diz assim, capítulo 29, do modus operandi dos espíritos. O modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base no magnetismo universal. Nós já vimos com a Ivone, nós já vimos aqui mesmo com o Emmanuel, quando eles falam, né, que o magnetismo está na causa de quase tudo, né? Então, como é importante esse magnetismo? E eu acho que está na hora da gente começar a estudar um pouco mais sobre magnetismo, né? Para que a gente possa compreender melhor uma série de coisas. E aí ele diz aqui, o modus operandi das entidades que se comunicam nos ambientes terrestres tem a sua base do magnetismo universal, dentro do qual todos os seres e mundos gravitam para a perfeição suprema. Incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. Então, ele diz aqui, incalculável é a extensão do papel que a sugestão e a telepatia representam nos fenômenos mediúnicos. 29.1. Processo das comunicações. O processo das comunicações entre os planos visível e invisível, normalmente quando se trata de trabalhos que interessam de perto o progresso moral das criaturas, trabalhos esses que requerem a utilização de inteligências nobilíssimas do espaço, cujo grau de elevação o meio terrestre não pode comportar, verifica-se quase que invariavelmente dentro de um teledinamismo poderoso que estás longe ainda de apreciar nas vossas condições de espíritos encarnados. Então, ele está dizendo o seguinte, que esse processo de comunicação entre os espíritos desencarnados e nós, aqui na Terra, encarnados, quando se trata, isso é bom a gente sublinhar, né? Quando se trata de trabalhos que interessam de perto o progresso moral das criaturas, então ele já está mostrando que tem outro tipo, né? Tem outro tipo de processo de comunicações. Ele está falando daquele que é nobre, né? O processo das comunicações nobre, né? Quando se trata de trabalhos que interessam de perto o progresso moral das criaturas, trabalhos esses que requerem a utilização de inteligências nobilíssimas do espaço, cujo grau de elevação o meio terrestre não pode comportar. Porque você tem processo de comunicações, tá? De espíritos que têm até uma certa inteligência, mas o padrão moral baixíssimo. Baixíssimo, né?
que não é interessante para o progresso moral das criaturas. A gente vê esse processo de comunicação aí à vontade, não é verdade? À vontade. Então, ele aqui está tratando dessa comunicação nobre, desses espíritos inteligentes. Então, ele fala aqui que esses espíritos têm um grau de elevação que o meio terrestre não pode comportar. Tá? Então, ele está falando de espíritos muito, muito elevados. Muito, muito elevados. E aí ele diz que esse tipo de comunicação com esse tipo de espíritos verifica-se quase que invariavelmente dentro de um teledinamismo poderoso que estás longe ainda de apreciar nas vossas condições de espíritos encarnados, de terceira ordem, espíritos perfectíveis, né? Aí ele diz aqui, entidades sábias e benevolentes que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos. São espíritos que, se precisar reencarnar, eles reencarnam. Mas para missão, a nível de missão, porque eles já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos. Mas a partir do momento que Jesus um dia reencarnou, acabou, né? Qualquer um abaixo dele, se precisar, não pode dizer assim, eu não vou lá não, porque eu lembro de sobras. Se o mestre veio, qualquer um, por mais elevado que seja, se necessário, tem que vir. Aí eles têm questionam, né? Vem em missão. Quantos vêm em missão? Encarnam ou reencarnam, né? Porque alguns nem são daqui. Nunca tiveram no nosso planeta. Eles nunca reencarnaram no nosso planeta. Reencarnaram em outras esferas, que já desapareceram, nunca botaram os pés aqui. Mas, a pedido do mestre, ou do senhor, eles podem encarnar aqui pela primeira vez. E, às vezes, gente, por incrível que pareça, muitos deles, ou alguns deles, já encarnaram ou reencarnaram na Terra. E nós nem ficamos sabendo. Nem ficamos sabendo. Porque tiveram aquelas reencarnações ou encarnações, sabe? Como o povo diz aí, do silêncio. Fizeram o trabalho deles, trabalho grandioso, mas que não saiu na mídia. Que não saiu na mídia. De repente encarnaram lá numa África, numa Ásia, lá no Oriente, lugares muito difíceis, ou aqui mesmo no Brasil, de repente, numa comunidade muito carente, fazendo um trabalho belíssimo de atendimento às pessoas de forma anônima, totalmente anônima, que ninguém não saiu no jornal, que não saiu do jornal. Fizeram um trabalho extraordinário, que só espíritos como eles podiam fazer. E desencarnaram, foram embora, e ninguém soube, entendeu? Então, Rose, oi, a gente comentando, né, por essa leitura, observando aí o que é dito por Emmanuel, de que, às vezes, comunicações muito elevadas têm intermediários, né? sim, E aí, no caso, eu me recordei agora do seu Honório de Abreu, aquele que foi presidente da União Espírita de Minas Gerais, que incentivou o Mildinho, aquilo tudo, né? Ele tem uma obra incrível e ele desencarnou. é luz E aí imperecível, né? Luz imperecível. ele tem esse, na religião cósmica, no livro Religião Cósmica, de um livro que é psicografado por Wagner Moura, é a situação do seguinte: ele foi lá no Instituto Pitágoras, na, lá na Pátria Espiritual, no Instituto Espiritual, que reúne todos os pensadores, todos os filósofos antigos.
que justamente essa colônia fica na direção da Grécia. E ele, no livro, ele relata a comunicação, a palestra que foi feita por Sócrates. Então, é Olha, muito interessante. Então, o foto da Soronói capa desse traduz livro. para a gente, né, o que Sócrates falou sobre vários aspectos, vários assuntos. Muito legal. Tira uma foto da capa desse livro, bota lá no nosso grupo, que eu não Ó, tenho. esse aqui, ó. Ah, eu não tenho. Tira uma capa dele, uma foto da capa, Inclusive, a publica lá. capa é o Coliseu, o Paternon, né? Paternon. É. Tira uma foto da capa que saia bem assim o título e o nome do autor e bota lá no nosso grupo, que é muito interessante, eu gosto dessas obras, né? Por isso que ele fala aqui, Emmanuel, é, verifica-se quase que variavelmente essas comunicações dentro de um teledinamismo poderoso que está longe de apreciar as vossas condições de espíritos encarnados. Entidades sábias e benevolentes que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o desejem para que distâncias imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos sejam ministrados. Então, essas entidades sábias, elas são de uma elevação tão grande que basta que elas exerçam, coloquem em prática a sua vontade, né? Basta que elas desejem, e elas conseguem vencer em distâncias incomensuráveis. Incomensuráveis. E aí, a mensagem delas chegou até nós. Então, assim, basta que o desejem para que distâncias imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que seus elevados ensinamentos sejam ministrados. Olha só, desde que haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis. Desde que haja um médium muito bem preparado para receber essa mensagem e não oferecer a eles obstáculos insuperáveis. É interessante quando ele fala o termo aqui, obstáculos insuperáveis. Eles sabem que o melhor médium aqui da Terra vai oferecer obstáculo. Vai oferecer obstáculo. Mas eles falam, e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis. Obstáculo, vamos oferecer a uma entidade dessa, é claro. Mas ele fala que se o médium for muito bem preparado, o obstáculo que ele pode oferecer será facilmente superado por essa entidade. Entendeu? Porque obstáculo a gente vai, no nosso grau evolutivo, a gente vai oferecer obstáculo. Agora, se o médium for muito bem preparado, o obstáculo que ele oferecia à comunicação poderá ser superado pelo espírito. Então, ele fala aqui, ó, desde que haja cérebro. Ele está falando sobre o médium encarnado, cérebro, né? Possuidor de capacidade receptiva. Ô, Rose, essa capacidade é só uma capacidade mediúnica ou moral também? Tudo, Precisa de tudo. pote fechado, pacote fechado. A moral para receber um espírito desse tem que ser, né? Conteúdo de Isso, informação, a capacidade isso, mediúnica. conhecimento, estudo, boa vontade, entendeu? Mas ele sabe que não é perfeito, porque ele diz que não ofereça obstáculo insuperável. Ele sabe que vai ter obstáculo, porque por melhor que seja um Divaldo Pereira Franco, uma Ivone do Amaral Pereira, um Chico Xavier, ainda Vazio da Gama. Macilda Gama, né? Um Raul Teixeira, ainda são espíritos que precisam, ainda são errantes, ainda são errantes.
Então, vai oferecer obstáculo. Lembrando de Chico com a história das almas gêmeas. Vai oferecer obstáculo. Mas o obstáculo natural para esse médium, que não é insuperável para eles. Eles conseguem vencer essa dificuldade aí, tá? E aí chegam essas mensagens maravilhosas. Eu trouxe aqui um pequeno texto do livro Obreiros da Vida Eterna. Quem quiser depois, vai lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, que tem por título O Sublime Visitante. Obreiros da Vida Eterna, a psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito André Luiz. O Sublime Visitante, capítulo 3. Diz assim, o companheiro aqui, ele vai dizer assim, bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Então, quem fala isso é Cornélio, o diretor da casa espiritual, que isso aqui acontece numa colônia, no plano espiritual. Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Cornélio está se dirigindo, Cornélio, que é o diretor da casa da colônia espiritual, se dirigindo ao benfeitor que veio de altos planos trazer a mensagem. Por isso que ele diz: bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, diz André Luiz, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos no misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Então as pessoas ficavam magnetizadas pela presença dele. Via-se apenas, olha só conseguiam ver apenas o busto cheio, quer dizer, da cintura para cima, né? Parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante, porque ele apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Então, ele estava em meio à vegetação, né, e o céu. Só uma parte do corpo dele aparecia. Revelavam-se, né? Aí ele diz que seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa, Cornélio, saudou nominalmente: venerável Asclépios, se conosco. Grego, o nome é grego, né, Alberto? Olha aí. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me, diz André Luiz aqui, de qualquer tradução incompleta, imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimos-lo sob infinita emoção, sem qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. O que ele falava ficava fixado na mente dos ouvintes. Ao abençoar-nos ao término da maravilhosa locução, irradiavam-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz, em forma de minúsculas estrelas
se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte, e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve, feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia crer que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, quer dizer, permitiu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse ela com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras da costa, quer dizer, aqui na Terra, que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, através de maldades sem conto. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra, imobilizam as energias do trabalho, de resistência cristã, exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez. Conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou ele uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei aos que vos odeiam, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, ela fez toda aquela inquirição, né? E ele respondeu a ela com o Evangelho de Mateus, né? No capítulo 5, versículo 44. Uma passagem do Evangelho. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos, cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, olha só, e que linda resposta. Né? E as pessoas vão fazer outras perguntas. E a resposta deles era sempre assim: ele abre o pergaminho, tira uma folha e responde todas as perguntas com o versículo da Bíblia. Mostrando que Jesus respondeu a tem resposta para tudo. Capítulo 5, versículo 44 de Mateus. Então, todas as respostas às perguntas que eu falei a ele pega, lê o evangelista, o capítulo, o versículo, e lê a palavra de Jesus. E reparem que a palestra dele foi tão maravilhosa que André Luiz disse: eu não vou traduzir aqui o que ele disse.
Eu não vou falar para vocês o que ele disse na palestra, porque eu não vou conseguir traduzir com com a verdade que ele disse. Tanto que o André Luiz diz, né? Não vou. O companheiro, antes de responder, ele fez uma pequena palestra para eles. E o André Luiz falou: eu não vou me colocar aqui para tentar traduzir para vocês o que ele disse, porque eu não vou conseguir. Entendeu? Eu não vou conseguir transmitir fielmente, sem adulterar nada, as palavras dele. Então, eu prefiro não contar para vocês. Não vou citar para vocês o que ele disse. É a mesma coisa que Jesus chega aqui e para a gente faz uma palestra aí de 10 minutos. Alguém aqui vai conseguir transmitir fielmente para o outro que Jesus disse? A gente vai logo colocar o que eu acho que Jesus é, não é? A gente vai colocar logo o nosso Vai achismo. transferir, vai transmitir com o nosso ponto de vista, né? Exatamente. Então, André Luiz disse: ó, não me atrevo a traduzir para vocês nenhuma frase da palestra dele. Foi maravilhosa, ele nos magnetizou, na nossa mente ficou gravado, mas eu não tenho condições de transmitir. Humildemente, ele diz: eu não tenho condições de transmitir. É esse tipo de entidade, de espírito que vem. Você vê que ele nem se materializou completo. Ele se materializou só da cintura para cima, só aparecendo o busto e os braços. Nem se materializou todo. E traz os pergaminhos aonde qualquer pergunta que fizessem a ele não ia dar resposta da opinião dele. Ele ia lá, o Evangelho, a resposta está aqui, ó. Não é minha, é de Jesus. Eu tenho Sabedoria universal, né, Rose? Exatamente. Eu tenho uma amiga, ela é evangélica, ela é até pastora, acho que é da igreja da Assembleia de Deus. Foi minha vizinha durante muitos anos. A Sandra, Denise sabe quem é, né? Sandra, mãe do Márcio. Eu, uma vez, chegava do trabalho, no mesmo horário que ela chegava, e eu ficava batendo papo da porta. Criatura maravilhosa. E ela dizia para mim: Rose, na Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo que a gente quiser, tem resposta. Basta a gente saber procurar. E é verdade aí. O Asclépio, o nome grego, como você falou, né? É, então, o Asclépio, como o Beto falou aqui, grego, lembra que ele falou, os filósofos gregos? Pelo nome é grego. Então, no Evangelho você tem resposta para tudo, tudo. E ele provou. Qualquer pergunta, ele tira uma folhinha, lê um Ô, Rose, versículo de o Jesus. Evangelho é o manual da vida, né? Exatamente. Código divino. É o código divino, é a Código divino. sabedoria universal Está tudo ali. Está tudo revelada ali. por Jesus. Está tudo Por ali. isso ele ser o Evangelho vivo, né? Exatamente. O Evangelho, ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. É a boa notícia de Deus. Exatamente. Então, agora vamos lá para o. Então, é sobre esses tipos de espíritos que o Emmanuel falou aqui. É esse tipo aqui. Esses que o Alberto falou também, que estão lá no plano espiritual, na escola de Pitágoras, não é isso? Instituto Tudo Pitágoras. Pitágoras. É esses espíritos assim, tá? Que não, que não tem mais envoltórios terrenos. Não tem mais. Mas se precisarem reencarnar, em missão, reencarnarão a exemplo do Cristo. Então, aqui no item 29.2, os aparelhos mediúnicos. Emmanuel diz assim: aqueles que possuem essas faculdades registradoras dos pensamentos, que dimanam, que vêm, né, dos planos invisíveis, são chamados sensitivos ou médios. Todos aqueles que conseguem registrar a palavra, o pensamento dos amigos espirituais, são os médios. Porém, essa condição será de todos os homens do porvir do futuro. No futuro, todos os homens conseguirão
captar, registrar a palavra dos espíritos. Né? Todos poderão. São inúmeras as legiões de seres que perambulam convosco sem os indumentos carnais. Então, são inúmeros os espíritos que estão ao nosso lado, não é isso que ele está querendo dizer, e que permanecem nas latitudes do nosso planeta, sendo necessário considerar que a maioria dos que evoluíram, dos que evolutiram e se conservam nas esferas de um conhecimento muito superior ao vosso, pelas condições inerentes à sua própria natureza, não vos podem estar próximos. Então, em volta de nós, há uma multidão de espíritos se acotovelando conosco, né? Convivendo aqui conosco. Mas aqueles muito mais evoluídos, como um Asclépio, um Sócrates e outros, eles estão desencarnados, mas não podem estar aqui, junto de nós. Mas no momento que eles quiserem, eles poderão vir trazer a mensagem. Porque, como nós falamos, eles conseguem vencer distâncias imensas. Basta acionar a potência vontade para transmitir o pensamento deles ou eles mesmos, se precisarem vir. Mas, no dia a dia, eles não estão aqui. Não estão aqui ao Como nosso diz, redor. né, a gente viu já nos nossos estudos, quando tem um propósito, eles vêm. E aí eles baixam até o nível nosso, Sim, porque tem um propósito. Agora, ex não tendo propósito, exatamente. aventurar, descer e penetrar Exatamente. nesse mundo. Não é terrível. Aí ele diz aqui: enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos cibos resplandecentes em que se encontram e formulando desejos de ação nos planos da matéria, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado, o qual se encontra em afinidade com as suas vibrações, e através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos, cuja utilização em cetais na face do globo influenciam a natureza particular do sensitivo. Então, eles estão onde estão, tá? Mas, no momento que eles necessitam enviar para nós uma mensagem, eles vão, isso aqui é interessante eu sublinhar, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado. Vão atuar sobre o cérebro do médium que eles querem que transmita a mensagem. Vão atuar, né? Por quê? Eu acho que aí poderia até dizer, Rose, o cérebro seria uma questão muito física. A mente do médium. Mas você está encarnado, eles têm que atuar nas suas células cerebrais. Mas Eles, não é na mente, da mente mas, a, mas, o atua no cérebro, cérebro. mas o cérebro é que vai transmitir. Se o cérebro não estiver trabalhando bem, pode ser a mensagem mais linda. Sim, sim, Ela não sim, eu consegue entendo. passar pela matéria. Eles podem, de repente, assim, ativar o cérebro, mas E, a mensagem é pela mente, né? exatamente, mas ela tem que passar pelo cérebro para ser verbalizada pelo aparelho fonador ou pela psicografia. Lembra quando o Hernando Guimarães Andrade fala que ele usou, né? Foi até o Hernani Guimarães Andrade falou sobre isso numa aula anterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi no livro Diversidade dos Carismas. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Quando ele fala, aqui, ó, deixa eu ver, ele vai falar sobre. O livro dos médios até vai trazer para a gente uma frase que eu não estou achando aqui, quando ele fala que os espíritos vão agir no nosso cérebro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E aí eles vão trabalhar nas nossas células nervosas. É que eu não estou achando aqui a questão. É muito interessante quando ele fala sobre isso.
o Hernando Guimarães, aqui no Diversidade dos Carismas. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. E aí normalmente a pessoa, ela tem uma ideia sobre, tá aqui, ó, tá aqui. Ele diz assim, ó, eu estava, Diversidade dos Carismas, foi no último capítulo. No último capítulo, no item 1, final do item 1, ele diz assim: eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, porque o Kardec diz assim, Hermínio Miranda diz assim, devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessários, segundo os espíritos, à produção dos efeitos inteligentes. Eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulários, guardados no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constitui o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente do material existente do cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. Eu só queria ver a Enquanto tu questão. procura, me veio à cabeça aqui, a hipófise, né, tem a ver com a mediunidade, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui a questão, só para a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é essa questão aqui. Só vou ver se. Então, Kardec, né, que ele pergunta, deixa eu ver se aqui na 99, se é essa questão. Não, não é essa, não. É uma questão de Kardec Eu me sobre lembro que materiais você leu essa cerebrais questão. do médium. Deixa eu ver aqui, livro dos médios. 189, deixa eu ver se é na 189, só para a gente relembrar isso. 189. Deixa eu ver na questão. Não sei. Sim. Na questão 189, quem quiser anotar, porque isso é importante. Quando ele fala dos médios pneumatógrafos, ele diz assim: questão 189, médios pneumatógrafos. Na 189, ele vai falar dos médios motores, médios de efeitos musicais, médios de transporte, médios pneumatógrafos. Aí ele diz assim: são aqueles que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Aí tem uma notinha de Kardec. Nessa notinha de Kardec, Kardec diz assim: os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. E o pessoal pensa o quê? Que quando ele fala materiais existentes no cérebro do médium, o pessoal está pensando que ele está falando de conhecimentos que estão arquivados no cérebro do médium. Entendeu? Então, quando ele fala materiais existentes no cérebro do médium, o pessoal, ele está falando dos conhecimentos, né? Das ideias, dos conceitos, do vocabulário que o médium tem.
que está guardado no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Não. Quando Kardec fala isso, materiais e signos, ele não está falando disso, da parte, né, filosófica, dos conceitos, do conhecimento, não. Ele está falando de, que os materiais, dos órgãos do cérebro, por exatamente, exemplo, a que os hipófise, materiais é né? o A hipófise. conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais. É, portanto, servindo-se desse conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais e não propriamente do material existente no cérebro que está ali arquivado. Então, eles vão se utilizar do material orgânico, das células. Por exemplo, Entendeu? Rose, no cérebro nós temos várias partes do cérebro, temos a epífise, não é isso? Sim, epífise, pineal, né? Então, a epífise é um dos órgãos Sim, relacionados à sim. mediunidade, né? Tem os cristalzinhos lá que, de acordo com Os a posição cristais dos da glândula cristais, pineal. ele dá uma menor ou maior mediunidade ao médio e tal. Então, é um exemplo de um órgão do cérebro que interfere, que eles utilizam. Então, é um conjunto, né? Tanto que ele fala aqui, ó, das células nervosas. Então, eles vão utilizar, isso aí que eles vão utilizar. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, ó, é, enviam aos homens, já que eu estou no voltei ao livro de Emmanuel, né? Eu botei aqui, ó, livro dos médios, 189, médios, pneumatógrafos, notinha. Aí depois eu vou botar aqui também, ligado a isso, o diversidade dos carismas. Deixa eu só botar aqui. É, só botei aqui para poder que futuramente. Então, ele diz aqui, ó, os espíritos, esses espíritos, enviam aos homens a sua mensagem luminosa dos sismos resplandecentes de regiões, né, lá do espaço, em que se encontram, formulando o desejo de ação nos planos da matéria, atuam com a sua vontade superior sobre o cérebro visado. Então, se eles estão trabalhando com médio X, vão atuar com a sua vontade superior sobre as células nervosas que formam o cérebro daquele médium. Agora, não é qualquer um médico, né? Esse médico tem que ter uma predisposição maior O que para essa atuação, né? nós falamos anteriormente. É um médium muito bem preparado, moralmente, intelectualmente, E entendeu? organicamente também, né? A Todo. estrutura. Sim, porque a No, gente no- sabe que todo médium ostensivo, ele é preparado antes de reencarnar. O corpo dele, lembra que nós já estudamos isso várias vezes? A organização física dele é preparada para isso. Agora, alinhando tudo isso, o estudo, a dedicação, a moral, o esforço, a vontade, tudo isso vai fazendo o quê? Vai purificando o quê? O perispírito. Perispírito. Então, conjunto de fatores. Mas o que a gente quer fixar aqui é que eles vão atuar sobre as células nervosas, tá? É bom a gente até colocar aí, ó. Atuam sobre as células nervosas do cérebro.
atuam sobre as células nervosas do cérebro, tá? É orgânico o negócio. Aqui, ó. O qual se encontra em afinidade com as suas vibrações e através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com os fluidos elétricos. Então, esse cérebro está em afinidade com as vibrações, o médio, dos superiores, né? Está em afinidade, tá? E através de forças teledinâmicas que podereis avaliar com fluidos elétricos, cuja utilização em cetais na face do globo influenciam a natureza particular do sensitivo, afetando-lhe o sensório, sistema nervoso, né? O sensório, sistema nervoso, afetando-lhe o sensório, atuando sobre seus centros ópticos e aparelhos auditivos, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não medem. Ele manda mensagem de onde ele estiver, depois de atuar sobre o médium, e o médium ouve, entendeu? Eles vão atuar. Na alma, aí aqui, ó, desaparecendo perfeitamente as distâncias que se não medem. Não importa a distância que ele esteja da Terra. Não importa. Essa distância desaparece. Aí diz aqui, na alma do sujeito, quer dizer, do indivíduo, começa então a operar-se uma série de fenômenos alucinatórios sob a ação consciente do espírito, que o guia dos planos intangíveis. Este, segundo a sua necessidade, o espírito, segundo a necessidade dele, segundo o objetivo que ele quer alcançar, tá? Este induz o médium a ver essa ou aquela imagem em vibrações que o envolvem, as quais são traduzidas pelo sensitivo, pelo médium, de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais. Então, ele induz o médium a ver o que ele quer ver, mas ele sabe que o médium vai interpretar, vai traduzir o que está vendo de acordo com as suas possibilidades intelectivas e sentimentais, porque ele ainda está no planeta Terra. Por isso que o André Luiz falou assim, ó, não me atrevo a traduzir o que eu ouvi. Não me atrevo a traduzir o que... Entendeu? Essa situação da leitura das imagens, Dona Ivone, lá no livro, né, Devassando o Invisível, ela relata essa experiência, né? Exatamente. Então, tem coisas que não dá para traduzir. Não dá para você explicar. Porque faltam palavras do nosso vocabulário para você poder traduzir aquilo. Você vê, até compreende, mas como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar? Eu não tenho. Qualquer palavra que eu use, por melhor que seja, vai ficar falha. A transmissão vai ficar falha. Não vai conseguir. Agora, não pode, nesse processo, né, quando se for o caso de uma psicografia, uma inspiração para aproximar ao máximo ao que o médium está vendo, a inspiração do espírito para que o médium coloque o mais fiel possível. Mas ele não pode dar o que não tem ao médium que ele não tem. Ele pode aproximar ao máximo, mas ele não pode colocar na mente do médium aquilo que ele não conquistou ainda. Entendeu? Por isso a importância do médium, da preparação do médium, né? Lembra o que Kardec disse? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos.
Ele não estava falando só de livros espíritas. Estava falando, busquem o conhecimento, estudem filosofia, sociologia, psicologia, né? Estudem essas matérias, arte, música, poesia, estudem tudo isso. Estudem tudo isso. Cadê falou espírita? Instruí-vos para que você possa ter um pouco mais de facilidade de compreender a palavra dos imortais. Porque o que ele diz aqui, ó, né? Aí ele vai dizer assim, ó, há instrumentos, quer dizer, há médiuns que interpretam com fidelidade o que se lhes entrega. Outros, porém, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Alguns até conseguem, dentro do seu conhecimento, lembrando sempre disso, traduzir o mais fiel possível. Agora, outros, por falta de esforço também, não dispõem de elementos necessários para esse fim. Não se conjeture a necessidade, por parte dos desencarnados, de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem. Concretizando-se no plano físico, tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso seu desejo e o poder de fazê-lo. Então, diz aqui, ó, quando ele diz não se conjeture a necessidade por parte do desencarnado de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem, ele está querendo dizer o seguinte, ó, pode contar que para eles esse trabalho é fatigante. Para que eles possam fazer o esforço que eles fazem para transmitir, para trazer a mensagem para nós, é muito esforço. Lembra que nós estudamos na aula passada? Né? Não é fácil. Na aula passada, no item 28.2, no capítulo 20, ele diz assim, ó, a alma emancipada, quer dizer, os espíritos desencarnados, que integram a comunidade do outro mundo, que não é da carne, tem a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária para esses espíritos. A consciência depurada, que já desferiu voo altíssimo aos denominados planos felizes do universo. Dificuldade que essa adaptação à materialidade implica. Então, ele mostra que, para eles, é um trabalho infatigável. Porque é que a gente não tem ideia de quanto o nosso grau evolutivo é baixo. A gente não tem ideia. O grau de esforço que eles têm que fazer para chegar até nós. Porque a gente tem que tentar subir e eles descem, mas eles descem mais do que a gente sobe. Entendeu? Eles descem mais do que a gente sobe. Por isso que o esforço deles é o grande esforço. Aí ele diz aqui, ó. Depois ele diz, concretizando-se no plano físico, quer dizer, não se conjeture a necessidade por parte dos desencarnados de trabalho fatigante para que tais fenômenos se verifiquem, concretizando-se no plano físico, concretizando-se no plano físico. Tais fatos se realizam naturalmente, bastando para isso o seu desejo e o poder de fazê-lo. Então, eles vêm, bastando que eles desejem e transmite a mensagem, eles têm o poder de fazê-lo. Mas isso não quer dizer que não seja um trabalho fatigante. Tem que transmitir a mensagem, eles vêm. Eles vêm. Não vão deixar, não vão ficar se escondendo. Eles vão vir trazer a mensagem para a gente. Mas isso, para eles, é um trabalho fatigante, que é um mergulho numa sombra densa. Então, é desgastante. Por isso que os espíritos dizem para a gente, ó, procura levantar o padrão vibratório para sacrificar menos os espíritos amigos, né? Procura subir um pouquinho. E agora vem o último item, 29.3, a ideoplasticidade do pensamento. Ignorais da Terra a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento. Conhecendo a plenitude de suas faculdades,
após haver triunfado em muitas experiências que lhe asseguraram elevada posição espiritual, senhores de portentosos dons psíquicos, conquistado com a fé e com a virtude incorruptíveis. Os espíritos superiores são os espíritos arquitetos, lembra? Possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Lembra que estudamos sobre os espíritos arquitetos? Aqueles que criam as imagens para ajudar os espíritos da reunião mediúnica. Então, eles aqui, ó, com virtudes incorruptíveis, os espíritos superiores, são os espíritos arquitetos, possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Às vezes, apresentam-se ao vidente grandiosas cenas da história do planeta. Eles criam as imagens, né, de maravilhosas cenas da história do planeta. Multidões luminosas, legiões de almas, quadros esses que, na maioria das vezes, constituem os pensamentos materializados das mentes evolvidas que os arquitetam e que atuam sobre os centros visuais. Olha aí as células nervosas, os sensitivos objetivando o progresso moral. Então, essas imagens que eles criam para o médium ver imagens sublimes são a materialização do pensamento deles. Entendeu? Eles formas pensamento, são as formas pensamento. É a ideoplastia. Então, são esses pensamentos materializados deles. Eles querem, de repente, que o médium veja uma cena de Jesus com seus apóstolos, né, caminhando pelas estradas, essas cenas belíssimas. Eles criam aquela imagem, que são os pensamentos materializados deles. Eles imaginam, criam essa e apresentam para o médium. Os espíritos inferiores às vezes conseguem fazer isso também, né? Só que as formas, os pensamentos materializados que eles apresentam não é tão bonito assim, né? Às vezes são cenas terríveis. Lembra que nós falamos sobre isso? Cenas terríveis. Mas aqui a gente está falando dos espíritos superiores, né? Então, constitui os pensamentos materializados, né? Esses quadros, essas cenas maravilhosas que as pessoas veem, que o médium vê, são os pensamentos materializados das mentes evolvidas que os arquitetam, desses espíritos superiores, e que atuam eles sobre as células nervosas do cérebro, né? Sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. É assim que se estabelece a união dos dois mundos, o físico e o espiritual, através de fatores inacessíveis às vossas medidas, instrumentos e materiais. É assim que os dois mundos se ligam, o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Através de fatores que nós ainda não conseguimos analisar completamente. Nós não conseguimos ainda analisar isso completamente. Aí ele diz aqui: o tempo reserva muitas surpresas ao homem, dentro da proporção da sua evolução moral. Olha aí. Então, olha o que ele disse. É assim que se estabelece a união dos dois mundos, o físico e o espiritual. O espírito superior atuando sobre nós aqui na Terra para nos trazer essas mensagens, essas imagens belíssimas. Mas a forma como eles agem, como eles fazem, ainda são inacessíveis à nossa compreensão e à captação dos instrumentos materiais. Aí ele diz: o tempo reserva muitas surpresas ao homem, dentro da proporção da sua evolução moral. Quer dizer, de acordo com a nossa evolução moral,
o futuro vai nos trazer muitas revelações, concretizando o edifício imortal de todas as ideias altruísticas, nobres e generosas, sendo totalmente inútil que alguns deles se arvorem em supremas autoridades nos variados ramos da vida. Porque, dentro da sua pretensiosa indigência, está falando com a gente, se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos mateotécnicos. Então, isso aqui, ó, que com o tempo. Lembra que ele falou anteriormente que um dia todo mundo vai conseguir ver e ouvir os espíritos? Todos vão ter essa capacidade, né? Todos vão ter. Quando vai chegar como? Se a população do planeta evoluir moralmente mais rápido, esse dia vai chegar mais rápido, né? Então, ele diz, concretizando o edifício imortal de todas as ideias altruísticas. Quer dizer, conforme nós formos evoluindo, coisas maravilhosas vão ser proporcionadas para nós, tá? Sendo, aí ele diz aqui, sendo totalmente inútil que alguns deles, que alguns homens, né, se arvorem em supremas autoridades nos variados ramos da vida. Porque nenhum homem vai precisar dizer assim, sou eu que estou fazendo isso, eu sou poderoso. Não vai precisar fazer isso, né? Porque dentro da sua pretensiosa indigência, né? Eu sou poderoso. Isso é muito pretensioso em se comparando com esses espíritos superiores, né? Porque dentro da sua pretensiosa indigência, esses homens se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos mateotécnicos. Então, como o futuro depende de nós, da nossa evolução moral, maravilhas irão acontecer. Todos poderão ouvir os espíritos, todos poderão se comunicar com os espíritos. Nós veremos coisas extraordinárias acontecendo, tá? Porque é da lei. O progresso é inexorável. Então, é da lei que isso aconteça. E aqueles que resistirem ou negarem essa evolução moral, não aceitarem, serão o quê? Retirados do planeta, levados para as outras orbes, né? No nível da sua evolução moral. Porque nenhum homem poderá deter o progresso, né? Nenhum homem poderá deter esse período de transição. A gente pode até atrasar a transição, mas impedi-la, não. Isso vai acontecer. Gente, esse capítulo eu achei maravilhoso. Um capítulo fantástico, que é do modus operandi dos espíritos. Eu achei. Agora, eu fui aqui no significado de matou é técnico, e aí é dito que matoe-técnico é uma técnica que utiliza cálculos e medidas para resolver problemas, sendo técnica o elemento-chave para sua definição. Ele quer dizer que os homens se perderão fatalmente, esses homens pretensiosos, que não querem aceitar a presença espiritual, né? A ação do mundo espiritual sobre o nosso, essa evolução moral, essa questão da mediunidade, eles, dentro da sua indigência, se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos, esses argumentos técnicos, é querer explicar tudo através da ciência, da materialidade, né? Querendo trazer para sua prancha, né? Para sua prancha, o 1 mais 1, 3 mais 3, raiz quadrada, não sei o que lá, tentar explicar isso através desse cálculo matemático. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então, eu achei esse capítulo maravilhoso, tá? Emmanuel aqui, ele dá, sabe, é fantástico. É fantástico. E para quem trabalha na área mediúnica,
essas últimas aulas aqui de Emmanuel desse capítulo, semana que vem vai ser dia 29, vai ser o capítulo 30. Bota aí, 29/5, capítulo 30. Esses últimos capítulos, ele está realmente fantástico, sabe? Trazendo para a gente esses conhecimentos e lembrando sempre, gente, dessa questão 189 do Livro dos Médios, onde está lá, médios pneumatógrafos, lembrando que os espíritos atuam sobre as nossas células nervosas, não é sobre os nossos conhecimentos, como disse Kardec, né? É ali, aí vão atuar nos centros auditivos, visuais, para que a gente possa ver o que eles estão propondo e a gente possa transmitir dentro das nossas condições, do nosso grau evolutivo. E aí, lembrando que André Luiz se negou, né? Eu não vou traduzir para vocês a mensagem do irmão Asclépio, porque não vai dar. Não vai dar para transmitir. Ele não conseguiria, né? Mas aí a gente vê que coisa maravilhosa, né? E esses irmãos estão aí. A hora que eles desejarem, a hora que eles perceberem a necessidade, eles vêm até nós e transmitem a mensagem que eles quiserem. Mas não podem ficar aqui o tempo todo perto de nós, porque né, a distância vibracional entre eles e nós é muito grande. E seria uma coisa absurda para eles estarem aqui o tempo todo junto a nós. Alberto, novamente te peço, tira uma foto daquele capa daquele livro, tá? Manda para a gente, que eu vou ver se eu acho esse assunto interessantíssimo e a gente tem que conhecer isso. Conhecer, porque aí conhecendo, a gente vai ter a facilidade de quê? De se aproximar desses companheiros. Não é? Sabendo disso, a gente está estudando isso, a gente vai abrindo caminho na nossa mente para que eles possam se aproximar e trazer para a gente, né? Então, você não vai poder, você não pode trabalhar com aquilo que você não sabe que existe, não é? A partir do momento que você começa a conhecer e sabe que aquilo existe, a coisa, ó, clareia para você. Então, através dos estudos, tudo se torna mais claro para a gente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? A Cris está aí acompanhando a gente no estudo, né? Espero que tenha gostado aí. E volte mais. Oi, Rose. Oi, Boa querido. noite. Boa Eu noite. estou gostando porque eu estou também participando da reunião mediúnica lá na casa espírita que eu Ah, estou sim. frequentando. E aí bateu bastante com o que a gente tem trocado lá, né? Muito bom. Depois semana que vem eu vou botar aqui para eu assistir a aula também. Ah, sim, E sim. é muito bacana, né? É Muito muito bom. bacana. Nós Parece quem sabe. temos também quinta e sexta-feira, a Diversidade dos Carismas, que é muito bom. Sexta-feira a gente tem a Sueli Caldas Schubert, o projeto Mini Miranda, que são muito voltados também para quem trabalha com reunião mediúnica, né? Então é muito bom para isso. Bem, obrigado É pela nesse horário sintonia. também? E nós vamos também, dentro em breve, assim que acabar a Sueli Caldas Schubert, que a gente estuda o livro da Sueli, Obsessão e Desobsessão. Sexta-feira, É. 4 horas da tarde. Assim que terminar o da Sueli, nós vamos estudar esse aqui, ó, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. É ótimo para quem trabalha em reunião mediúnica. Tá? É Muito bom. porque eu trabalho na Taquara até às 3h30, então eu só chego em casa umas 4 e pouco. Aí depois nós temos o nosso estudo 18 horas na casa, entendeu? Nós vamos ter também Aí tudo no livro dos só quando médios. acabar. Então, É. então, tem bastante estudo. Depois você dá uma olhadinha no planejamento, vê o teu horário, né? Nós também gravamos e colocamos na nossa página do YouTube, se você quiser depois acompanhar. Tem várias formas. O importante é a gente estar estudando, estar acompanhando
Esse estudo de hoje, você, por exemplo, foi ótimo para quem trabalha em reunião mediúnica. Maravilhoso, né? Realmente É, bom. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui, porque daqui a pouco, né, quando for 9h15, começa a nossa reunião de irradiação para os irmãos desencarnados. Então, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que a gente tem recebido. Alberto, faz a nossa prece de encerramento, por favor, meu amigo. Ao término deste momento de estudo, estejamos a agradecer a Deus por esta oportunidade de esclarecimento tão necessárias para estar, Senhor, a servi-lo nesta comunicação com a espiritualidade, que possamos nos preparar para atender aqueles irmãos em dificuldade, irmãos que chegam necessitados de auxílio, de amparo, e que possamos também, Senhor, desenvolver capacidades que nos permita sermos veículos do bem, das boas mensagens, das boas inspirações. Que estejamos a serviço do Mestre Jesus, trabalhando em sua seara com propósitos elevados e edificantes, para que possamos utilizar a mediunidade com Jesus, com o propósito de gerar sempre o bem aos nossos irmãos. E esta espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, nos auxilia e nos inspira, agradecidos estamos. A Francisco de Assis, que nos seus planos mais elevados envia os seus emissários, a sua falange para nos auxiliar, e a todos os benfeitores que realizam seu trabalho em prol de toda a humanidade, que aceleram e auxiliam o progresso de toda a humanidade. Agradecidos estamos e que possamos estar juntos neste processo de avanço, de conquistas morais, de crescimento espiritual. Agradecidos sempre, e que ao término desta prece estejamos a agradecer ao Mestre Jesus e que estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus tudo que temos recebido. Amanhã estaremos de volta às 16 horas com o nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Depois tem o Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, e a nossa palestra pública, tá bom? Um beijo no coração de todos e não esqueçam de compartilhar os 2 cartazes que eu mandei do painel espírita sobre dependência química, tá? Que inicia no dia 3 de junho, segunda-feira, às 18h40. Um beijo no coração de todos. Fiquem, tchau, fica com que o Deus. Senhor nos abençoe.